Fala galera, estamos de volta aqui no Na Cara do Golcast. Já vou pedindo para você estar se inscrevendo no nosso canal, @Na Cara do Golcast. Convida a galera, compartilha para todo mundo esse projeto que graças a Deus já virou realidade. Estamos caminhando, já somos mais de 2.000 inscritos no canal e a gente quer chegar a 10. Não é marra não, é só um pedido mesmo, carinhosamente, na humildade, para você ajudar a gente, o nosso canal, a ficar crescendo sempre, tá? A gente também indica para você o nosso Instagram, Na Cara do Golcast. Vai lá, tem uns cortes maravilhosos de muitos convidados bacanas que a gente já trouxe, tipo o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, o ex-goleiro do Fortaleza agora, também trabalhando na parte de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck. Também temos a história maravilhosa do Hamilton Melo, que a gente contou aqui. Semana passada a gente teve a história do Ferroviário, que completou 90 anos, e trouxemos aqui nada mais, nada menos do que Evandro Ferreira Gomes e Fernando Lobo. São os dois caras que conhecem muito. Inclusive o Evandro, autor do livro Almanaque do Ferrão. Também tem as crônicas do Ferroviário. Enfim, muita coisa bacana você vai encontrar, não só no nosso canal, mas também na nossa página do Instagram. Vamos parar de muita conversa, porque hoje o convidado é de luxo, é glamuroso, né? Para mim, top 3 do Brasil, top 5 do mundo, e quem discordar é porque não conhece o futebol desse cara que é maravilhoso. Mas antes, só para deixar um pouquinho de suspense, apresentar o meu parceiro de hoje. LC Galeto tá viajando, tá fazendo aí os seus corres. Então hoje ao meu lado o meu pastor preferido, João Paulo Quintela. Fala, João Paulo. Fala do Vale Hugo, beleza, meu irmão? Um abraço para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui de fato com um convidado todo especial. Realmente está no top 3 aí na sua posição dos atletas brasileiros. Tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. E não só o nosso convidado muito especial, porque teve nos gramados, jogou muita bola, campeão, mas temos outro aqui, jogador. Também não foi tão longe assim não, mas conhece muito de bola, é um cara que trabalha dentro do futebol e eu tenho um maior carinho também em receber. Rapaz, deixa eu deixar aqui, vou fazer dar essa moral para você, viu, João Paulo, para apresentar aí os nossos convidados, por favor. Os dois, né? Vou começar por ele, que é um revelador, enxerga como poucos as novas promessas do futebol brasileiro e também mundial, porque já espalhou uma galera mundo afora. Ele, que é o representante responsável pela NM Sports, Neto Maia, o professor revelador de talentos. Fala, meu irmão, satisfação de receber por aqui. Bom dia, a satisfação é minha, João Paulo, Hugo. É muito bacana estar aqui, um dia especial, né? Não vou falar Total. O convidado ainda, mas por favor. A gente fica muito feliz pelo acolhimento, pelo aceitar ter vindo para o programa. É um cara fantástico e ele não é só um personagem dentro das quatro linhas, né? Ele representa muito, porque é um cara que nunca teve se metido com polêmicas, com nada. É uma figura, né? Vou deixar para vocês aí dar o pontapé inicial. Show de bola. Então vamos lá. Ele é gaúcho, começou pelo Internacional, com apenas 18 anos, jogou com feras lá no Internacional, mas também jogou no Grêmio, jogou no Vasco da Gama, jogou na Seleção Brasileira, 2 Copas do Mundo, 86 e 90, um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo, muita habilidade, técnica, visão de jogo, cabeceava demais, super posicionamento. Ele é quase que o Pelé da zaga no futebol. Cara, eu tô falando simplesmente de uma liderança dentro e fora de campo quando jogava futebol, depois foi técnico, diretor, executivo. Mauro Geraldo Galvão. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui. Tudo bem, João? Prazer é todo meu. Grande abraço. Hugo também. Prazer estar aqui com vocês nesse programa. Vamos conversar bastante, né? É claro, com meu amigo Neto Maia, né? Professor Neto, que é o responsável aí pela minha vinda para Fortaleza, né? E eu não vinha já aqui há um bom tempo, né? Acho que a última vez que eu vim foi num amistoso que foi feito aqui entre seleção brasileira e seleção italiana, né? E foi muito legal. É sempre bom voltar aqui a Fortaleza, né? E principalmente nesse momento, né, que se encontram as equipes, né, Fortaleza e Ceará, representando muito bem, né, o estado. Então, eu acho que é um outro momento, né? É muito bacana isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Show. Deixa eu aproveitar logo o momento, né? Pegar um gancho que você falou, Mauro. Queria que você falasse aí que você acompanha o futebol nordestino, com certeza, né? Tem visto os exemplos aí de Fortaleza e Ceará. Ceará agora caiu para a Série B, mas está num processo acelerado para voltar para a Série A.
Fala pra gente como é que o Mauro tá enxergando isso, né? Como o futebol nordestino, como o Ceará, como o Fortaleza. Fala aí a tua visão pra gente. Acho que assim, uma coisa que é bem significativa, né, é a questão dos jogadores hoje eles estarem assim preferindo vir para cá, né, como aconteceu com o próprio o meia que jogou pelo Vasco, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo e o Pikachu também. Isso. Então, em várias situações a gente já viu que mudou assim aquilo que se pensava, né, de vir jogar aqui. As pessoas sentem hoje mais firmeza, sentem que realmente os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui são projetos sérios. Então não é uma aventura. Quem vem para cá sabe que vai ter um bom lugar para trabalhar, vai ter os salários em dia, que é uma coisa importante. Então eu acho que mudou a visão, né, do futebol nordestino. Hoje as pessoas sentem que realmente os atletas sentem que é possível. E até as pessoas gerentes de futebol, que sabem que vindo para cá vão ter a condição para poder trabalhar, porque você tem que ter a condição. Se não tiver condição para trabalhar, você não tem muito o que fazer. Então hoje a gente sente isso aí. E vários atletas assim que eu vi que acabaram escolhendo vir para Fortaleza, né? Não só para Fortaleza, como para o Ceará também, em detrimento aos outros clubes, mesmo aqueles clubes de Rio, São Paulo, até mesmo do Sul, né, Grêmio e Inter, eles têm preferido vir para cá. Isso eu acho que já dá uma noção do quanto mudou, né, assim, a estrutura dos clubes aqui em Fortaleza. É interessante isso que o Mauro falou, porque a gente lança luz muito a Ceará e Fortaleza, nesse momento em especial a nível Brasil. Mas temos um Ferroviário, como o Hugo falou, fez 90 anos recentemente, e temos mais 5 times em competições nacionais. Série A, B e C, e também 5 na Série D. Quer dizer, são 8 equipes no futebol cearense representando o nosso estado a nível Brasil. Muito massa isso. Isso aí eu acho que só vem, né, dar mais força ainda para isso que a gente está falando, né? Que você tem a possibilidade, então, de jogar em outros níveis também. Não é só, né, na questão da Série A e B, mas tem C e D, que também são importantes, né? São muito importantes. Muitas vezes você tem que ir buscar um jogador, né, nesses times que estão ali. Isso. Né? Porque o jogador não existe, né? O Neto sabe, não existe uma fórmula só para o jogador de futebol. Não é só aquele que está na escolinha, não é só aquele que está num clube de Série A, não. Tem os clubes de Série D, C, que são importantes também, e você tem que ter, né? Então isso aí demonstra que a estrutura é boa aqui. Não é por acaso que os clubes como o Fortaleza estão jogando Libertadores, uma coisa que eu acho que foi inédita, né? Não acontecia. Sim, isso há muito tempo. 2 anos seguidos. Né? Então, prova o bom momento. O Ceará agora teve esse problema, desceu, mas tem total possibilidade de retornar. Isso é uma coisa que você tem que saber lidar com isso. E eu tenho certeza que o Ceará vai aproveitar e vai retornar também. Netão, aí eu acho que entra um pouco da tua especialidade, né? A gente falar aqui Série B, Série C, Série D, aqueles jogadores que você realmente encontra ali, acha e tal. A gente pode citar aqui o Evanilson, né, que hoje está fazendo um sucesso danado no Futebol Clube do Porto, né, que é uma grande promessa. Diogo, goleiro do Flamengo. Diogo, goleiro do Flamengo, dentre outros jogadores. E, por exemplo, o Lelê, do Volta Redonda, né, que hoje está no Fluminense. A Série B, Série C e Série D serve muito para isso, porque tem muito jogador que sai de uma série dessa. Se destacou, né? Se destaca, o clube enxerga isso através de intermediários como o Neto, e aí faz o mundo do futebol funcionar, né, Neto? Eu queria pegar o gancho do João Paulo, que se fala muito de Fortaleza e Ceará, que é a vitrine. Mas eu tenho acompanhado o dia a dia do Ferroviário, e essa nova gestão está com muita boa vontade. O Ferroviário está despontando, tem um time sub-17 muito forte, competitivo. Muito bom. Né? Alguns atletas nossos estão lá. E assim, nós temos o Floresta, que eu vou Perfeito, exatamente. fazer a visita com o Mauro Galvão, que tem clubes grandes no Brasil que não tem estrutura. Não tem. Você tem um Atlético Cearense se refazendo. É clube empresa, né? Clube empresa. Nós temos a Pagamentos do Tirol, né, que está fazendo um grande trabalho de base. Demais. Professor Frank Santos à frente do projeto. E o João Paulo foi muito feliz, que aí você fala muito das bandeiras, né? E o fato que o Mauro falou, primeiro que Fortaleza é uma cidade maravilhosa para se morar, é sol o ano inteiro.
Eu estava brincando com o Mauro Galvão, eu moro onde você passa Você as tira férias. férias. Tira férias, né? Então você tem as torcidas que tem. Você tem um estádio, Arena Castelão, padrão FIFA, né? E gestões profissionais, né? Marcelo Paz, agora o João Paulo, com um novo desafio desse resgate alvinegro, que a gente tem certeza que vai chegar lá. Começo com muita dificuldade, mas é isso mesmo, porque a Série B ela não é fácil, mas a gestão profissional, ela faz toda a diferença. O Mauro Galvão andou aqui há alguns anos atrás, como jogador, e ele está surpreso com as evoluções, não só de estrutura, mas sim gestão. A categoria de base está muito forte. Como eu falei para vocês, nós temos aqui, brigando por títulos, Floresta, Ferroviário, Tirol, Atlético Cearense, então isso fortalece, né? E é da base e da terceira divisão, da segunda, que sai. É agulha no palheiro. Sempre tem um jogador bom para você resgatar e despontar no futebol. E aí um detalhe, que o Fortaleza jogando Libertadores, desculpa, por 2 anos seguidos, fazendo uma super campanha em algumas temporadas, um dos ativos do Fortaleza hoje saiu desses times de Série C e D, né? Que o Hércules é um nome, do Ceará também tem o Marco, que foi vendido para o Bahia, esqueci agora o nome dele, zagueiro. Enfim, Marcos Vitor. Marcos Vitor também. Então, Isso. assim, essa turma não veio... Eric Pulga está despontando aí, um cara jovem da A base. gente falou do Hércules, mas a gente pode até trazer também essa questão do interestadual. O Romarinho estava no Globo do Rio Grande do Norte, Série D. E o Rogério Globo que eliminou o Inter, né, na Copa do Brasil. Isso, olha aí. Então, assim, essas séries também revelam, e o Fortaleza é muito inteligente nisso, de garimpar, e claro, com ajuda muito dos intermediários, né? O Hércules, para mim, hoje é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. A gente fala no nosso programa de rádio também, que o Flamengo... Sim, estão comentando muito sobre isso. Cara, o Flamengo precisa de um homem ali nessa posição. Não quero que o Hércules saia daqui não, porque ele está jogando muito no Fortaleza. Mas seria uma opção que encaixaria. Mas pagou a multa, né? No próprio Palmeiras, cara. Depois, com a saída do Danilo, não encontrou aquele homem ali. O Hércules seria uma opção. Que ficaria no lugar do João Gomes, por exemplo. Isso. Né? Tem as mesmas Sim, o características. João Gomes era né? muito bom jogador. Ele Isso. está fazendo sucesso lá no Southampton, eu acho. Isso. E o Hércules é muito moderno, ele pisa na área, ele faz Muito. gol, ele apoia. Força, joga né, com Neto? muita força. É muito promissor, né? Deixa ele um tempinho no Fortaleza, porque é importante a gente conservar os ídolos. Às vezes você vende muito rápido, mas a gente sabe que também tem o time da venda, né? Às vezes não pode demorar muito. Mas o mercado europeu está de olho nele, viu? Agora, deixa eu aproveitar aí sobre isso, né? O Neto tocou num assunto importante, e falar de ídolo é falar do Mauro Galvão, né? A gente sabe dos times que passou, inclusive em títulos, né? Que disputou e uns ganhou e outros não. Ficava sempre aquela... Eu e meu pai, né? Eu sou flamenguista, meu pai botafoguense, e a gente só lembra da final de 92, né? Que onde teve aquele embate em que o Mauro estava lá no Botafogo. Mas Não estava, não. Tava não? Ah, desculpa. Ele jogou de 89. Ah, Gol do Maurício. 89, Gol do Maurício. Não lembro isso, não. Meu pai tem até uma camisa. Mas vamos Tem que lá. alegrar o pai também, né? Mas vamos lá. Desculpa o equívoco. Mas vamos lá. Em relação a ídolos que o Neto falou. Queria saber do Mauro, né, a importância do jogador ficar, né, com esse DNA Brasil, né, de juvenil, né, para profissional, essa passagem, o quanto mais o clube, o futebol brasileiro, puder segurar esses atletas, né, para a gente ficar aqui com esse convívio. Eu acho que o último que teve essa oportunidade foi o Neymar, que o Santos conseguiu segurar. Aí vão dizer, não, que é porque também o cara já estava tão certo que ia sair que deu para segurar, porque o cara não ia desistir. Mas, Mauro, eu acho que a cada dia que passa a gente vê essa importância do brasileiro ficar no Brasil o máximo de tempo possível para não fazer aquele lance que a gente estava falando lá fora, da robotização. Né? Fala para mim aí da importância, até porque você DNA brasileiríssimo, né? E a gente estava conversando sobre isso até com o Neto antes de entrar. E a preocupação que a gente tem é que muitas vezes os jogadores da base eles estão muito preocupados com a questão de ir para fora. Eles estão um pouco assim contramão aquilo que a gente pensa que é o certo. Ansioso demais, né, Mauro? Porque quando eu comecei a jogar futebol, por exemplo, eu queria ser profissional pelo clube que eu estava jogando, né? Então era esse o meu objetivo, né? Na escolinha você querer chegar ao profissional. Aí depois sim, seleção brasileira e depois o exterior. Eu acho que essa deveria ser
né, assim, a visão não só dos garotos, mas também dos empresários, né, que são importantes nessa questão. Família, né, Mauro? A família é fundamental. Também, né? Muitas vezes esse desejo de ganhar o dinheiro rapidamente pode acabar atrapalhando. Então, como você falou, a questão do Neymar, o Santos conseguiu levar até o último, né, ali, momento que deu a questão do Neymar. Ele ficou, acho que pelo menos uns 3 ou 4 anos ainda, depois de já ter acertado. O Santos conseguiu, mas não é fácil, né? Tem outras coisas que fazem assim, a diferença depois, a questão do passe, né? Quem que fica com quanto. Isso aí acabou dando problema depois, né, que o Neymar saiu. Então é uma questão que depende muito do clube, né, e dos pais do jogador. Eu acho, para poder se ter assim um entendimento e aceitar que para o garoto é melhor que ele fique um pouco mais, não é, do que chegar assim de muito rápido lá fora. Você pode ter uma dificuldade, né? Eu, por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu tinha já 28 anos. Então eu já cheguei casado, já com filho. Então é uma outra situação. Estruturado. Então, e mesmo assim demora um pouquinho. Imagina um cara chegando com 18, 19 anos na Europa, vai ter que aprender tudo rapidamente. Agora fecham com 16 para esperar o garoto fazer 18 para ir embora. É o caso do Endrick. Mas eu acho que o Palmeiras acabou fazendo... O Andrei também, né? O Andrei também, do Vasco. Eles fizeram, acho que, uma boa negociação. Acabaram fazendo, principalmente a do Palmeiras, né, que vai esperar até os 18 anos. Uhum. Já o Andrei, eu acho que já tinha 18, né? Já tem 18, então ele já pode ir. Ele chegou aí pro Chelsea e voltou. Ele voltou, mas agora já foi liberado, vai para a seleção e depois ele deve, eu acho que, seguir pro Chelsea. E o Chelsea que não está muito bem, né? O Chelsea deu uma caída ali feia, né, no campeonato inglês. Tá arriscando até de cair também. Cara, deixa eu falar um ponto que eu acho massa, né? Assim, você participou de 86 e 90, mas a Copa de 90, para mim, foi a Copa onde eu, de fato, acompanhei. A primeira Copa do Mundo que eu, de fato, acompanhei e tal. E você jogou aquela Copa, inclusive em um esquema, para a época, inovador, 3 zagueiros, né? E não tinha uma equipe ruim, muito pelo contrário, a seleção brasileira ali tinha bons nomes, mundialmente eram protagonistas e tal. Por que não deu certo, cara, aquela seleção e esse esquema tático com 3 zagueiros? Deixa eu só corroborar com ele, né? Ou será que ela foi desmantelada por causa de um gênio, né? De uma jogada que acabou... Me fez chorar, viu? Eu tinha 10 anos, eu chorei. Não menti, eu sou apaixonado por futebol, pela seleção. Ali eu acho, João, que foram algumas coisas que acabaram acontecendo já na última etapa, né? Porque em 89 nós disputamos a Copa América. Foi campeão. E fomos campeões, inclusive passando pela mesma Argentina. 2-0 no Maracanã. E depois 1-0 contra o Uruguai. Então, e ali era o mesmo esquema de jogo, a mesma forma de jogar. Só que depois, quando nós chegamos na Itália para jogar a Copa do Mundo, já aconteceram algumas mudanças no time. O Aldair saiu, não era mais o Aldair, entrou outro jogador, claro que jogador de nível muito bom também, que é o Moser. Saiu o Silas e entrou o alemão. Então, isso aí, para o tipo de jogo que era feito, ele deu uma mexida. E depois, nós, como grupo, não conseguimos mais ter o mesmo entendimento, né? Houve um pouco assim vamos dizer, cada um começou a pensar um pouco em si próprio e não tivemos mais aquele ambiente, né, que é importante para você ter uma conquista, né? Você chegar, porque você está jogando contra grandes equipes, né? Se você tiver algum problema já ali, estando bem já é difícil, se tiver alguma coisa que não está andando bem, é pior ainda. Então, algumas coisas que não foram bem definidas, tudo isso eu acho que acabou contribuindo para que a gente não fizesse aquilo que a gente poderia ter feito. Eu acho que foi assim uma seleção que ficou devendo, porque tinha mais para dar. Eu acho que nosso time poderia ter ido mais além, poderíamos ter ido, não digo ser campeão, mas pelo menos chegar numa semifinais. Eu acho que passar de Argentina, pelo menos. Mas a gente tem que reconhecer também, como o Hugo falou, que a Argentina tinha um jogador que era acima da média. Né?
Na Copa América foi feito um sistema que a gente pensou em, de repente, marcar o homem, né? Botar um jogador só para marcar o Maradona. Depois a gente achou melhor que era 2, 3 em cima dele para abafar, né? E a gente conseguiu fazer isso. Só que você, para fazer isso, você tem que estar perto dele. Sim, é verdade. Né? Não é fácil. E aí, quando ele recebeu essa bola, deixaram ele andar, deixaram o espaço, e aí depois você não consegue mais fazer. Para você fazer, você tem que fazer uma falta mais dura. Né? E aí não é aquela falta tática que é normal. Isso aí fazem seguidamente no Neymar, para jogar, o Felipe Coutinho, para jogar. Então, essa é a questão que é a inteligência tática. Naquele momento a gente não soube fazer isso. E aí o jogador que não pode ter espaço, teve. Né? Você pode dar espaço para algum outro jogador, você pode dar para um zagueiro, para um lateral, para um volante, mas para um número 10, que nem o Maradona, você não pode dar. Aí foi o que acabou dando ruim para nós. Né? Você falou sobre a Copa América, né? Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, porque foi, assim, depois de 82, né? Eu acho que foi um momento mágico que o brasileiro teve a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira, jogando bem, com muitos craques, né? Fala um pouco pra gente, porque aconteceu de tudo, né? Desde bomba Chorei no goleiro. também. Loucura. Tinha 6 anos, chorei também. Desde bomba em goleiro, como também aquela partida que você falou contra a Argentina. Gol do Bebeto. Maravilhoso aquele gol. Mazinho de lateral direito e tudo. Base do Vasco, né? Aquela seleção. Fala um pouco pra gente daquele momento lá, Mauro, que foi importante pro futebol brasileiro, inclusive, né? Foi importante, né? Inclusive eu estava jogando até pelo Botafogo, aí fui convocado, né? E aí a gente conseguiu, né, formar um grupo muito bom. E as coisas também, elas foram dando certo, né? Porque em alguns momentos, por exemplo, tu não podia trazer tu trazer o outro. Então não tinha aquela questão, por exemplo, de ter o Romário junto com o Careca. Ao mesmo tempo, sempre ia um só ou ia outro. Então tudo isso são coisas que ajudam também no contexto. E a gente, o Lazzaroni fez uma convocação e botou essa forma de jogar, porque o Brasil tinha ido muito mal na excursão, tinha tomado de 4 2 vezes, da Dinamarca, não sei mais quem. E aí, com 3 zagueiros para dar mais liberdade para o Mazinho e para o Branco, né? Que os 2 jogadores muito... O Mazinho mais por fora, né? E o Branco, um jogador que vinha mais por dentro, para tentar o chute, né? Que é um jogador que chutava muito. E o meio de campo com muita mobilidade, né? Que eu tinha falado anteriormente. Diferente, né? Era Dunga só, volante, Valdo e Silas. Valdo jogava demais. Então eram 2 jogadores que praticamente chegavam lá na frente. E o Bebeto e o Romário. Na Copa América era Bebeto e Romário. Isso. Mas em 90 foi Mila e Careca, não é isso? Isso, foi Mila e Careca. Outro ataque poderosíssimo. Então as 2 duplas muito boas. Mas aí, quando você deixa uma dupla fora e a outra joga, isso aí numa Copa do Mundo é complicado. Então são esses detalhes assim que às vezes acabam... e tu não tem muito o que falar, né, nesse tipo de situação, porque o certo é que isso aí deveria ser uma coisa natural, né? Cada um esperar a sua vez, cada um esperar o seu momento, mas às vezes isso aí acaba criando certo, assim, sabe, uma insatisfação, e isso aí a gente acaba percebendo isso, né? Principalmente num grupo que vai ficar 30 dias juntos, né? Você está ali dia a dia tomando café com o cara, almoçando com o cara, jogando com o cara, treinando com o cara, né? Dormindo, né? no teu quarto ali, sempre 2 em cada quarto. Então isso aí são coisas que às vezes fogem do teu controle, né? Então atrapalhou um pouco essa questão a parte assim fora do campo, acabou minando um pouco, né? Assim aquilo que tinha de bom na seleção, que era o entendimento, né? Tá fechado, como aconteceu, né? Na Copa América, porque era o mesmo time praticamente. Né? Só mudaram algumas peças ali, mas o grupo praticamente é o mesmo. Essa gestão tem que ser feita, né? Tem que ser bem feita essa gestão, né? E assim, só de cabeça, né, Neto, Mauro, você falou em 4 nomes aí que, na minha opinião, você não tê-los, por mais que tenham substitutos à altura, né, podemos dizer assim, porque você perde o Aldair, que na minha opinião, junto com você, são os 2 maiores zagueiros que eu já vi jogar no futebol brasileiro. Você perde o Aldair e ganha o Moser. O Moser é muito bom jogador, mas
tecnicamente o Característica Aldair diferente. entrega bem mais. Aí você perde um Silas. Aí você ganha o alemão, beleza. Mas tecnicamente também você já perde. Não dá para comparar. Já Movimentação também, né? perde, né? E aquilo que você falou, tinha só o Dunga, que fica ali protegendo a zaga. Valdo, o Silas saem para poder jogar junto com a galera lá da frente. E aí no final, né, cara, não é porque assim é autor de obra acabada, mas Bebeto e Romário, né, por mais que tenha Mila e Careca que jogaram no São Paulo em 86, Sim. né, faz uma diferença, principalmente porque você sai de uma competição um ano antes com essa formação e entra no outro para uma Copa do Mundo. A adaptação, né, Mauro? Talvez tenha sido também isso aí um dos problemas, né? Eu acho que sim. Eu acho que também mexeu a questão tática, né? Porque esses jogadores, o Aldair, por exemplo, ele era um jogador que ele saía praticamente como um lateral, né? Empurrava o Mazinho já como um meia. Então ficava um time assim muito ofensivo, né? E os dois meias, né? O Valdo e o Silas também com uma movimentação muito intensa, né? Inclusive no gol que saiu do Bebeto, aquele gol que ele faz De voleio, a jogada é do Silas, né? Que insistia muito, Mazinho pro Silas, e o Silas para trás, quando deu essa bola para trás, aí foi no... O Romário preparou e o Bebeto executou, né? É uma jogada tradicional do Muita Bebeto. qualidade. Ele fazia muito aquilo, né? Aquele voleio, né? Aquela questão do chamado overlap, né? Antigamente, que era o meia com o lateral, toca aqui, passa. João. Cara, tu falaste aí, o Hugo falou, né, da base do Vasco lá em 89. Mas tem um episódio interessante, alguns anos antes, que você foi vice-campeão, ou medalha de prata, da Olimpíada com a seleção brasileira. E Seul 88. Não, em Londres. Não, 84 foi Los Angeles. Los Angeles, perdão. Que todo o elenco do Internacional foi convocado. Como é que é isso, cara? João, na verdade, o que acontece, assim, para quem não acompanhava, assim, o profissional não podia jogar, né, as Olimpíadas. Sim. Ele era proibido, né? Como até hoje só podem três. Porque é sub-23 mais o goleiro. Né? Tem toda essa questão, né? Tem essas regras, e naquele momento caiu essa regra, e quem não tivesse disputado uma Copa do Mundo poderia participar. Então essa era a regra naquele momento. Então não era nem questão da idade, sim de não ter disputado uma Copa do Mundo. E aí tinham dois times que tinham sido selecionados para serem representantes, que era o Internacional ou o Fluminense. E aí acabou sendo o Internacional o escolhido. O Inter passava por um bom momento, era tetracampeão gaúcho. Sim. Então a gente estava num momento bom. E aí 10 jogadores do nosso time acabaram sendo convocados. E tinha uma seleção que estava treinando paralela, né, com o Jair Pisserni, que elas estavam treinando, então vieram 8 daquela seleção e a gente fez um grupo com os 10 do Internacional. E aí fomos para... Mas isso aí em questão de um mês. Foi tudo assim, rapidinho, né? Mas ajudou a questão de nós termos já um entendimento, né, com os 10 do Inter, né? Isso aí ajudou bastante. E aquele pessoal que chegou se integrou muito bem. Acho que a gente fez uma campanha muito boa porque foi assim de repente, né? E a gente conseguiu chegar à final contra a França. A França tinha uma equipe boa, que depois veio a ser campeã da Europa, né? E a gente, particularmente assim, a gente não conseguiu ver a França antes de jogar, né? Isso aí é uma coisa que naquele período ali não tinha muito, né? Então não conseguimos acompanhar para ver como era a característica da França. Então foi tudo ali na hora. Jogamos contra a França e eles acabaram ganhando o jogo, mas eu acho que a medalha de prata, né, para nós foi importante porque foi a primeira medalha de prata, né, do Brasil. A França que foi o algoz depois em 86, né? 86 também. Em 86 foi no México, né? Isso. Foi uma Copa do Mundo também muito equilibrada e ali... Seleção boa também. Seleção boa. Na verdade, ele era o final de uma geração, né? Encerramento de ciclo, de 82. 82, estava passando para 86. Júnior, né? Ficou o Sócrates, ficou Falcão na reserva, Oscar na reserva, Leão na reserva. E aí, jogadores que vieram, depois do último momento fui eu, Josimar,
Júlio César, o zagueiro também. Foram jogadores que chegaram. O Elzo, né? E eu tive um momento que o Elzo também. Elzo, o volante, né? O Edinho, né? Edinho. Não, Edinho já era titular, né? Mas eu digo assim, que aqueles que foram assim, chegando assim, no último momento. E aí, um problema que a gente tinha, né, que é uma coisa que acontece, assim, não é a primeira vez, né? O Zico vinha machucado. Então, um jogador que, se tivesse 100%, ele poderia ter, eu acho que, contribuído muito mais. E ele tinha que entrar no meio do jogo sempre. Porque ele tinha, na verdade, um problema, né? Que ele treinava separado, chegava 1 hora antes para poder treinar, ele fazia a musculação, porque para ele poder treinar ele tinha que fazer aquilo. E ele tinha um período que ele podia jogar. Então, era ali uns 30 minutos ele podia jogar no final do jogo. E quando ele entrou, ele acabou fazendo o lance, né, criando o lance do pênalti, né, que acabou dando a condição primeiro para a gente empatar, né, e depois acabou indo para os pênaltis e a gente não conseguiu ganhar. Então a França foi mais feliz. Quando vai para os pênaltis, né, aquela coisa, né, mesmo o cara que tem a condição de bater, que é um batedor, que a gente fala sempre que é o especialista, qualquer um pode errar ali. Lógico. Qualquer um pode errar. O Neto, queria perguntar para o Neto, né, e serve para os dois, lógico. Como é que você vê, Neto, a condição atual dos zagueiros brasileiros? Já que a gente está aqui com o Mauro Galvão, também quero ouvir, lógico. Mas como é que você que trabalha com a base, né? Como é que você vê essa preparação dos zagueiros atualmente e a situação dos nossos zagueiros atuais? A minha preocupação... Só interrompendo, dava para ter uma fonte da juventude, botar o homem lá. Seria bom. A minha maior preocupação hoje com o futebol atual é porque a gente está querendo copiar demais a Europa. Existe um trabalho lá e um trabalho aqui. E o futebol, ele é futebol em qualquer lugar do mundo. Tem suas características. Mas eu acho que nós evoluímos muito, né, com os treinadores. A cada dia mais os treinadores estão se preparando, se condicionando melhor. Antigamente era o boleiro, era o jogador. Hoje é importante que o cara tenha jogado, mas tem que estudar, tem que ter essa evolução, para que a gente possa dar uma estrutura de trabalho melhor aos atletas, né? E se eu não me engano, tu vai me corrigir, o Vasco lançou uma vez um treinador só para zagueiros. Viu? Foi você, né? Era ele. Pronto. Então, eu acho isso muito válido, porque você especificar um trabalho, não tem um de goleiro? Tem o de goleiro, né? É verdade. Eu tentei, quando eu trabalhei no Fortaleza, eu tentei indicar um colega de trabalho para que ele fizesse um trabalho individual em cada etapa do campo. Então, sabe? Trabalhar volante, zagueiro, saída. O treinador continua com a mesma autoridade, com o mesmo trabalho. Eu acho que esse trabalho mais pessoal, hoje todo jogador tem um personal. Tem um cara que cuida da sua carreira por fora. Sim. Então, se o clube tiver esse olhar, vamos trabalhar os zagueiros, trabalhar os volantes, depois compactar volante, zagueiro, os 3/3 do campo. Na Europa tem isso, não? Tem. Tem já, né? Na Europa, nos Estados Unidos, no Já Canadá. tem. Tem. Eles estão acima da gente nesse aspecto. Eles usam muito sala de aula, vídeo, mostrando então que a gente é muito ainda na prática, no grito, mas eu acho que o treinador brasileiro, ele melhorou bastante, ele se preparou. Eu só acho que a gente não deve copiar a Europa, porque o futebol começou aqui, todo mundo sabe. Eu já tive algumas experiências lá, discuto muito esse assunto. Quando eu estive lá no Barcelona fazendo estágio, no Benfica, a gente fala muito. Então, não adianta copiar. Primeiro porque a competição é diferente, a cultura dos atletas da base é diferente, o gramado é diferente. Então não adianta chegar lá e copiar. Você vê alguma coisa, cria uma ideia, faz uma adaptação e melhora. Então são realidades diferentes. Mas eu acho esse trabalho bacana. Acabei comentando aqui o próprio, né? E pegando o gancho que vocês falaram, eu aqui viajando, a gente falando de seleções, todo mundo conhece as seleções. A de hoje nós não conhecemos. Por quê? Porque não passou pelo processo de jogar no clube, de ser ídolo, que a gente pegou. A gente estava falando de 86, 82, 90, 94, todo mundo sabe quem é. Hoje a seleção brasileira era um pouco estranha. Isso afasta um pouquinho também, né, Afasta um Neto? pouco. O público não tem aquela mesma Afeição. o interesse. Não é, se tu vai ver hoje um jogo da seleção, tu não sente o mesmo, né, O o pessoal vai pra interesse. tomar uma, né? Hein? O pessoal vai pra tomar uma cervejinha. Com certeza. O garoto, ele não tem identidade com o clube brasileiro. Que esse garoto? Passou por um clube e tal, mas foi muito cedo. Né? E o Mauro, ele começou muito cedo.
Ele fez parte daquele timaço, o time que nunca perdeu. O livro é maravilhoso, eu recomendo. Né? Com 7-9. Falcão e companhia 7-9. Né? O Mauro ele passou por todo o processo, jogou os 2 times grandes do Rio Grande do Sul. Isso. Grêmio campeão em tudo. Foi campeão pelo Botafogo. O João Paulo não citou, mas foi campeão pelo Botafogo. Foi campeão pelo Bangu da Taça Rio, não foi? Sim. Aonde ele passou, ele ganhou. E depois é que ele foi buscar o mercado europeu. Aí tem um lado financeiro. Né? Mas houve uma preparação, existe um processo. Aqui, qualquer bichinho de orelha quer viajar. Não quer mais vestir uma blusa do São Paulo, do Flamengo, do Grêmio. Já fala em Europa. É um absurdo tu começar assim, meio que esnobar, né, os times brasileiros. Ah, não, agora é só o Real Madrid, o Bayern, o Leverkusen, só quero Paris Saint-Germain. Não dá, né, cara? Menos, né? A gente falando de zagueiro, né, a gente falando sobre a situação da funcionabilidade. E a gente falou de 86, 90, 89, e essa é a implementação do antigo líbero, né, que era como era chamado hoje. Hoje a gente joga dessa forma, né, Mauro? Muitos Apesar times... de que, em 90, eu acho que a leitura que eu fazia da época, né, não era bem um líbero, né, porque o terceiro não subia muito. Era, de fato, o sistema plantado lá, defensivo e liberava. Porque o nome foi chamado de líbero, né, só para ser um nome técnico para o terceiro zagueiro. Diferenciar. E aí hoje a gente vê times, inclusive o Fortaleza, e você falou e eu mentalizei no campo, você falava que o Aldair funcionava como um lateral e já jogava como Tinga. Lá. É igual o Tinga. Era isso eu que gosto eu muito do falar, Tinga. Quando você começou a falar, eu sabia que você ia falar no Tinga. Que eu acompanho bastante os jogos do Fortaleza, né? Acho que o trabalho do Vojvoda é muito bom. Mas do presidente também é muito bom, né? Do clube, a forma com que eles... Marcelo Paes. E, então, eu acho que tem que enaltecer, né? Quando a gente vê esse tipo de situação. É uma pessoa que cuida bem das coisas do Fortaleza, dá tranquilidade para o treinador. A gente não vê falar nunca que o treinador, o Vojvoda, vai sair. Todo mundo quer levar, mas não vai. Porque ele já tem. O Vojvoda também não é bobo, né? Ele sabe que ele está aqui, ele é uma pessoa que é muito respeitada, as pessoas confiam nele. Por que ele vai botar em xeque, né, tudo aquilo que ele está fazendo aqui para ir para um outro clube tentar uma aventura? Acho que não é por aí, né? Então eu estou assim, achando que esse trabalho do Fortaleza está sendo muito bem desenvolvido. E é como você falou, o Tinga tem uma função na equipe do Fortaleza que ele vai de vez em quando ali dar um apoio, mas ele é mais zagueiro do que... e ele libera um pouco mais... Ele é mais reativo, ele libera os volantes. Ele libera os volantes e também o lateral esquerdo, que eu acho que tem mais um pouco de liberdade, né? Isso. E ele ali, dificilmente tu vê o cara se criar ali no lado dele. Ele é um jogador muito firme, um jogador, né, que tem força. E a gente estava vendo o jogo ontem, né, contra o Grêmio, um jogo difícil. O Grêmio apostava tudo naquela vitória ali ontem. Por quê? Foi completaço, né? Ele poupou contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras ele poupou. 3, 4 jogadores para vir com força máxima jogando em casa, né, porque tem aquela coisa da cobrança da torcida. E o legal que ontem a torcida feminina, né, pela punição. Isso. E é bacana ver família nos estádios, crianças, é bacana, é um assunto que a gente pode falar depois. Não, muito bacana. E eu acho que sempre tem que ter, né, a mulher no estádio, né? Mas o certo é ter todos no estádio, né? E não ter os mais problemas de ter que estar toda hora dando punição e não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que uma hora eu espero que acabe isso, né? A gente possa ter todo mundo ali, que seja um momento de alegria, né? Porque você está vendo um jogo, é um espetáculo, na verdade, o jogo, né? Como se fosse um teatro, uma coisa assim. Você tem que saber se comportar também. Mauro, eu queria só, perdão aqui, para mim o que não pode é público zero. Lógico. O bem tem que vencer o mal. Um ou outro vândalo faz uma coisa, aí você está punindo a sociedade, porque o bilheteiro, o cara que vende o cachorro quente, a gente não trabalha em estádio vazio. Teve um lance agora que o cara tirou um copo, né? Foi. E a torcida foi lá e apontou que era ele. Mas assim, pegaram ele e levaram embora. Tá acontecendo. Eu lembro, assim, uma falência social. Como é que você tira? É como o Roberto Carlos cantar sem público. O espetáculo, o futebol é espetáculo. Aí quando você bota público zero, está punindo quem? A sociedade. Padecemos. Então vamos identificar o meliante, o rapaz que cometeu a infração. Meliante mesmo. E punir, né? O cara que cometeu o delito. E punir, esse cara não vir mais para o estádio. Hoje temos recursos tecnológicos para punir, identificar. Aí você vai ter que botar criança, mulher, e às vezes público zero. Eu não consigo entender. Eu acho que
uma falência social. A gente tem que rever o Ministério Público, Total. a Federação, CBF, as federações. Poxa, não dá. Você está punindo o cara que trabalha. Isso gera dinheiro. O cara da bilheteria, cachorro-quente, quadro móvel. Não tem público, não tem sentido. Todo mundo, Pergunta o jogador se ele quer. Não tem sentido. Falamos aqui, o Neto lembrou muito bem, né? Que você foi campeão pelo Botafogo, né? Vasco. Queria que você falasse como é ser ídolo, né? Porque não tem como dizer que você não é ídolo, né? De clubes da mesma região, né? E sendo campeão como você foi, né? Do Inter e Grêmio, primeiro. Depois você falar do Vasco, né? Que foi também fantástico, o Botafogo. Né? Que eu acredito que essas são as duas histórias interessantes que talvez você tenha para falar aí pra gente. Bom, assim, do Sul, né? Que é bem um negócio difícil de explicar. Porque você tem algumas coisas que você não pode fazer lá. Hoje, por exemplo, você recebe o carinho de todo mundo, bacana. Até porque pela tua postura, não tem como ser diferente. Eu acho que em função assim de eu sempre ter tido cuidado e sempre respeito por todas as equipes que eu joguei e com as outras também, né? Porque eu acho que você está numa equipe, você não pode desrespeitar a outra, né? Acho que tem que valer para todos. Então, porque o jogador de futebol, a qualquer momento ele pode estar no outro clube. Você tem que pensar que isso pode acontecer. Você está no Botafogo, você pode estar no Flamengo daqui a um pouco, você pode estar no Fluminense, você está no Inter, você pode estar no Grêmio, né? Que você não pode fechar as portas. Não é uma coisa inteligente. É uma coisa que assim, você tem que entender isso. Ali dentro de campo, quando eu estou jogando, quando eu estava jogando, eu estou defendendo o meu lado, né? Eu estou, é lógico, representando o time, mas eu estou botando o meu trabalho, né? Para ser visto, para ser analisado. E como é que eu vou jogar contra mim mesmo, né? Não posso. Então eu tenho que saber como jogar, como me comportar. Eu acho que muitas vezes o atleta não entende isso, né? O quanto aquilo que ele faz, a repercussão que tem, né? Que as pessoas estão ali, estão te cuidando. Todo mundo está te observando. Então, quando eu fui pro... Surgiu no Inter? Eu surgi no Inter, mas eu já tinha jogado na escolinha do Grêmio. Olha aí. Eu comecei com 11 anos na escolinha do Grêmio. Com 15 eu fui pro Inter. E com 17 eu fui pro profissional. Né? Tive essa felicidade de pegar uma equipe muito boa. Né? Um treinador que me ajudou muito, me deu muita força, que foi o Enio Andrade. Né? Que falam que é o... fora de série. E jogadores incríveis, né? O Falcão, Batista, Mário Sérgio, Jair. Na melhor fase do Jair, eu acho, foi o goleador do Inter naquele ano. Mauro Pastor, Valdomiro. Mauro Pastor, meu companheiro de zaga, Valdomiro, Benítez. Pô. Timaço. Foi considerado... Invicto, né? O meio de campo do Internacional foi considerado o melhor meio de campo de todos os campeonatos brasileiros. De todos. Imagina. Era Falcão, Batista, Jair e Mário Sérgio. Então a gente ganhou o campeonato sem perder um jogo, mas ninguém se preocupava com isso. A gente queria ganhar os jogos. Depois que a gente foi saber que a gente tinha sido campeão invicto, não se preocupava com isso. A gente queria era ganhar os jogos. A estatística naquele momento não era assim tão divulgada, né? Então foi isso que aconteceu. Aí eu fui pro... Uma coisa que foi importante assim, foi que eu saí, né, 10 anos, e depois, quando eu voltei para o Grêmio, então o negócio deu uma amenizada, né? Porque eu joguei no Rio, né, joguei na Europa 6 anos, então esses 10 anos ele deu uma amenizada e eu não ficou aquela coisa assim muito... Sentiu tanto, né? Quando você sai direto, que é o perigoso, né? Então foi isso, foi assim, uma rivalidade que eu consegui administrar, mas quando você ganha também, isso é importante, né? Quando você ganha um título. Quando eu voltei para o Grêmio, por exemplo, que a minha ideia era o quê? Era concluir o meu ciclo no Grêmio, que eu comecei na base, mas não joguei no profissional. Eu disse, pô, se eu tiver a oportunidade, eu queria voltar para ver como é que vai ser, né? E deu certo, né? Voltei, eu já tinha 34 anos, voltei, nós somos campeões brasileiros, né, contra a Portuguesa, naquele jogo incrível, né, que nós fizemos 2-0 no Olímpico. 96? Paulo Nunes matou. Paulo Nunes jogou muito. E depois, em 97, nós ganhamos a Copa do Brasil contra o Flamengo
no Maracanã. Ah, eu lembro demais. Eu tenho que falar essas coisas, senão não dá. E aí o que aconteceu? Aí depois de 97, eu acabei vendo assim, que são coisas que você acaba pegando com o tempo, né? Com a experiência. O que aconteceu em 97? O Grêmio começou a vender os jogadores, que é uma coisa normal quando termina um ciclo, né? Uhum. Aí saiu o Carlos Miguel, saiu o Paulo Nunes, saiu o Emerson, tudo para fora. Saiu o Arce e eu comecei a ficar, caramba, isso aqui não vai ficar bom. Legal. Aí recebi uma proposta do Vasco, né? Um cara me ligou, um conhecido, né? Que hoje é meu amigo, meu irmão, e ele me ligou e disse, tem um time do Rio que tá te querendo. Aí eu disse, qual é o time? É o Vasco. Para mim não era problema nenhum, eu já tinha jogado no Rio. Então, voltar para o Rio, para mim, era um negócio... Bangu e Botafogo, né? Tinha jogado nos dois, Bangu e Botafogo. Em 97, o Vasco já estava formando já era um time bom, O Edmundo ficou, porque o Edmundo tinha ido para o Palmeiras, mas ele voltou para o Vasco. O Vasco tinha o Carlos Germano no gol, o Luizinho tinha jogado com ele no Botafogo, Juninho, Ramon. Aí, Evaí, né? Evaí chegou junto comigo. Chegou eu... E aí o que aconteceu? Acho que quando o Eurico trouxe, assim, a ideia dele era trazer alguns jogadores mais experientes, né? Eu, Evair, o Valber, que era um jogador que zagueiro. Botava em qualquer lugar ele jogava. Era muito tranquilo, muito bom jogador. E aí a gente conseguiu formar essa equipe, né? Veio o Nasa também do Madureira. Que é do Ferroviário. É do Ferroviário? Legal, cearense. Gente boa, gostaria de encontrar o Nasa aqui. Eu acho que é possível. E se o Nasa está vendo, mandar um abraço para ele. Valeu, Nasa. Tamo junto. E então foi isso. A gente acabou conseguindo formar um time assim rapidamente, né? E com Felipe, né? O Felipe ainda subiu e Pedrinho. Quem era tua dupla? Era o Odivan. Era eu e o Odivan. Mas chegou depois também. Ele chegou no meio, quando a gente já estava na terceira ou quarta partida. Ele chegou, o Eurico chegou para mim e disse assim, tem um zagueiro que eu vou trazer aí para jogar contigo. Ele disse, o Odivan, do americano. Ele disse, traz, pô, não tem problema. Porque eu vinha jogando pelo lado direito e eu sempre joguei pelo lado esquerdo. Quarto zagueiro. E o cara que jogava comigo, o Alex, ele jogava com a perna esquerda, então eu tinha jogado do lado direito. Aí quando chegou o Odivan, eu fui para minha posição e ele ficou na zaga pelo lado direito. Então encaixou, né? Time. Aí foi campeão brasileiro e da Libertadores. Libertadores com o Mauro Galvão como capitão. Capitão, levantando a taça e tal. Espetacular. Ficou assim. Sempre as pessoas perguntam, mas por que você fala tanto do Vasco? Porque no Vasco, o que acontece? Foi um ciclo, né? Lógico que no Internacional também eu tive, graças a Deus, esse ciclo, no Grêmio também, momentos importantes, mas o Vasco foi assim 3 anos e meio, 4 seguidos, né? Ganhando títulos e participando também, sendo capitão, então representando o time. Então existe todo um envolvimento. Foi cogitado a voltar para a seleção, inclusive. Isso. E houve assim, um pedido, vamos dizer assim, de que eu pudesse ser convocado. Até para a Copa do Mundo. 38. Até para a Copa de 98. Copa de 98, né? Mas aí a gente acabou conquistando a Libertadores e foi maravilhoso. Eu não tinha uma Libertadores também, era um título que eu tinha sido vice-campeão com o Inter e semifinalista com o Grêmio. Né? Então faltava esse título e para vários jogadores ali faltava. E um título inédito para o Vasco também, né? Então foi um momento importante. E depois eu acho que a gente tem que contar tudo, né? A gente não pode falar só aquilo que tivemos depois os títulos do Rio-São Paulo, né? Que a gente ganhou, que era uma competição muito boa, muito forte, difícil de você ganhar, né? Só clube grande. E depois a Mercosul, né? E ganhamos mais um outro brasileiro, né? Então foram 2 brasileiros, né? E mais a Mercosul. E então é muita coisa, né? Um envolvimento assim grande. E aí disputaram o Mundial contra o Real Madrid. Isso que eu ia falar, que a gente não pode esquecer. Eu sempre falo que a gente jogou o Mundial, a gente estava no lugar mais alto do futebol. Exato. Então a gente não tem que achar, eu sinto muito por não ter ganho. Perder para o Real Madrid. Mas a gente chegou num lugar. E jogou, né, cara? Jogamos. Foi 2-0, eu acho. Foi um jogão. Foi um jogão. Então você não tem que. Fiquei chateado, claro. Mas o Vasco estava jogando no lugar mais alto.
Não tinha. Orgulho, não verdade. não tem como você dizer que não. Então, essas coisas que falam, não ganhou. Não ganhou essa, mas ganhou um monte. E para você ganhar um título, você tem que disputar o título. Então, só tem um jeito de ganhar, disputar o título. Você tem que estar ali. Então, a gente estava ali e poderia ter ganho, assim como também aqui depois contra o Corinthians. Perdeu nos pênaltis, tá, tudo bem, mas estava ali. Já teve o Mundial de 2000, né? Isso, Mundial 2000. Que foi aqui no Brasil. No Brasil. Dá um tempinho aqui pra gente tomar uma água e falar dos nossos parceiros. Pedi até o Efraim pra já ajeitar pra gente ir pra falar dos nossos parceiros, mas eu queria fazer umas perguntas bem interessantes. Saber se o Mauro Galvão já falou palavrão na vida dele. Já, bastante. Você já... Principalmente dentro do Você campo. já deu pancada em alguém, que é uma coisa totalmente difícil. Assim, lógico, a gente tá brincando por conta do teu estilo de jogo, da forma como você fala. E tem um ditado no futebol que eu acho que o Neto conhece, acho que todo mundo conhece. Zagueiro bom é aquele que não suja o calção e o seu terminava branco, né? Se o uniforme fosse branco, toda vez. Neto citou aqui que ele jogava... Como foi? Jogava de terno, né? De terno. Total. É muito bacana ouvir esses elogios e quando falam isso realmente. Porque eu acho que o zagueiro ele tem que tentar jogar limpo, pau, né? Não é por aí. Você tem que respeitar o teu adversário, né? Ele é um jogador que nem você. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para ele. Eu não quero machucar ninguém. Graças a Deus, nunca machuquei ninguém. Coisa boa. Nunca. O Mauro bateu, não. Nunca fiz isso. Eu chegava, sempre que eu procurava antecipar, né? Essa sempre foi a minha forma de jogar. Antecipar a jogada. Né? Antes do cara receber, eu já tentava. Quando não dava, eu esperava. Por que eu esperava? Jogador de futebol, alguns têm um domínio bom de bola, outros não. Então, quando a bola foge, eu pego a bola. Não preciso fazer falta nele. Agora tem jogador que já chega fazendo a falta, né? Aí tu já está dando chance pro cara. De repente o cara tem um cobrador bom de falta, vai lá e faz o gol. Falar do nosso parceiro agora, a CB Formem, né? Sinta-se bem, Formem. Mandar um abraço pro meu amigo Sandro, que é o responsável aqui também por esse estúdio maravilhoso aqui da Resultcast. Agradecer demais a parceria, tá dando muito certo. Super bem tratados nós aqui, né? Quando chegamos, quando vamos embora. E quando a gente tá aqui nesse ambiente maravilhoso, tá? Aproveitar aqui logo, ó, já mandaram um presentaço aqui para vocês. Entregar aqui pro Mauro, mas tem 2 presentes aí, Obrigado. ó. Uma linha maravilhosa da CB Formem. Pode abrir, dar uma olhadinha aí para ver a qualidade do produto. É muito bacana. Tá aí, essa pronto. CB Formem, você que quer saber mais sobre essa marca, vai lá, @CB Formem no Instagram. Que bonito, aqui camisa, todo né? mundo. Isso, linha esportiva, tecido maravilhoso. Vocês podem conferir aí nos exercícios diários. Mauro Galvão aí que já dava até para voltar a jogar, um fininho demais. Vai dar muito certo aí com a CB Formem. Agradecer aí o nosso muito querido bonito, Sandro. A cor que eu gosto também, preto. Olha aí. Beleza, ó, já revelando. Show de bola. Obrigado pelo Muito carinho. obrigado. Vamos dar uma acelerada porque o nosso convidado junto com o Neto tem outros compromissos, João. O Mauro citou aí o Vojvoda, né, técnico do Fortaleza. Recentemente, um amigo da imprensa do Sudeste fez um comentário que, para mim, soou estranho, mas eu queria ouvir a tua opinião. Ele falou, olha, se o Vojvoda não aceitar as propostas dos times do Sul-Sudeste, é porque ele não confia em si. Ele usou um termo mais baixo. Não confia no seu potencial. Se ele continuar no Fortaleza é porque ele está negando a sua qualidade. Vou dizer, ele é um covarde. Na tua opinião, cara. Só aproveitando a deixa aqui, aí eu já peço para você falar da tua experiência como treinador de futebol, né? Sim. Vasco, Botafogo, Náutico, e aí depois, se você quiser já falar sobre isso. Bom, assim, João, eu acho que, como eu tinha falado anteriormente, eu sempre gostei de ter assim uma sequência de trabalho. E eu vejo isso como uma coisa muito importante. Então, o que o Vojvoda está fazendo, ele está acreditando naquilo que ele plantou, né? Que é um trabalho sério, trabalho com jogadores que ele acredita, que ele confia, jogadores que ele traz também, que eu já fiquei sabendo que ele indica jogadores Sim. que vêm de fora, né? E ele não vai trazer um jogador para cá que não vai ajudar ele. Ele não é burro, né? Ele vai trazer jogadores que venham ajudar. Então, eu acho que essa confiança que existe entre o Vojvoda e o Fortaleza é muito difícil de você quebrar. Então, por mais que as pessoas falem,
o que falarem, realmente, eu acho que não vai importar muito para ele. Né? Porque ele tem confiança naquilo que está sendo feito. Né? Ele tem os jogadores eles seguem ele assim de uma forma incrível. Eu estava vendo o jogo ontem contra o Grêmio, assim, a entrega do time dentro de campo, impressionante. Então, e o Grêmio, com tudo, querendo ganhar o jogo em casa, não conseguiu. Então, mérito isso é do trabalho que é feito, né? Jogadores que vão e voltam, querem voltar para o Fortaleza, como é o caso do Thiago Galhardo, o Pikachu, né? E de outros, né? Que é difícil lembrar de todos, mas os jogadores se sentem bem ali, os jogadores estão assim confortáveis, acho que é uma palavra certa assim, e ele também está confortável. Quando você olha para o lado e você acredita naquelas pessoas que estão do teu lado, é porque o negócio está bom. Então acho que é isso, ele não vai trocar o certo pelo duvidoso, né? E em relação assim à minha participação, né, como técnico, provavelmente eu não estava ainda assim preparado para trabalhar como técnico, né? Mas tinha uma missão, né? Que era pegar o Vasco, né? O Eurico chegou para mim e disse, até eu não esperava, né? Porque o auxiliar do Lopes era o Alci Portela. Alci. Sempre era ele que entrava. E eu fui para a reunião achando, não, ele vai ser novamente o treinador, né? Como aconteceu sempre. Aí ele falou, não, quem vai assumir o time é você, Mauro. Aí eu disse, tá, então tá, vou pipocar, né? E aí eu fui, eu estava recém começando o meu curso lá na BTF, né, de treinador, e quando eu vi eu estava no meio já da confusão, já né? No Vasco. Pegando o Vasco, só que era outro Vasco, né? Não era o mesmo Vasco que eu joguei, era um outro Vasco, Outra realidade. Outra realidade, né? Investimento quase nenhum. E eu tinha uma semana para poder contratar alguém. Poder contratar, que eu digo, é indicar, né? Aí eu indiquei 2 jogadores, o Henrique, que tinha jogado comigo no Vasco, o próprio zagueiro. Vasco, zagueiro alto, e aquele jogador, o Regis, que era da Ponte Preta, até que Pitbull. Pitbull, que não está muito bem hoje. Ele teve aqui no Ceará, foi campeão pelo Ceará. Foi campeão, né? Campeão cearense. Ele era um jogador que tinha muita velocidade, uma força muito Sagacidade, grande. né? Então, naquele momento ali, ele ia ajudar. E ajudou o Vasco, né? Dentro das possibilidades, né? Não adianta eu pensar num jogador que o Vasco não tem condição de contratar. Isso. E não tinha mesmo. Então, e muitas vezes, né, o Vasco, desde da época que eu joguei, o Vasco hoje não contrata mais o jogador que ele quer. Contrata o jogador que ele pode, né? Então, são coisas diferentes, né? Você não poder contratar aquilo que você quer. Você tem que contratar aquilo que você pode. Então, é lógico que você não vai trazer um jogador que, de repente, né, a torcida está esperando. Então, as coisas mudaram, né? O Vasco agora está numa outra realidade, a gente espera, pelo menos, né, que com a SAF o Vasco consiga fazer uma contratação, né, de impacto, né, que até agora a gente não viu. A gente viu contratações normais, né? Pontuais. Né? Então, não venha me dizer que isso aí já é o trabalho da SAF, porque não, né? A SAF não foi feita para isso, né? Fazer o básico, né? Tem que trazer jogadores que façam a diferença. E isso a gente não está vendo no Vasco. Deixa eu aproveitar, né, pedir para o Neto para poder falar um pouco sobre essa onda aqui no Brasil em relação à SAF, que tem esse pensamento do Mauro, né, que também tem o pensamento dos demais brasileiros, que acha que SAF chegando, o Cristiano Ronaldo vai desembarcar, o Messi, o Neymar vai chegar por aqui, e não é bem por aí, né, Netão? Pegar a deixa do João Paulo, rapidinho sobre o Vojvoda. Vocês têm que entender que o Vojvoda é um treinador jovem, 40 e poucos anos. Isso é projeção de carreira. Então, eu nem sei quem comentou isso, não interessa. Então, as pessoas não dão tempo. Olha o Rogério Ceni aí, saiu, teve uma saída não muito feliz, né? Que é um grande técnico, é um grande profissional. Então, assim, planejamento, tudo no tempo certo. Então, o Vojvoda é um cara inteligente. Então, ele vai saber. Sobre a SAF, empresa também quebra, viu? Se não for por gestão, como falamos aqui de Ceará e Fortaleza, que tem bons profissionais, se você não adianta. Por exemplo, o Botafogo... Principalmente assumindo com dívidas, né? Isso, o Botafogo e o Cruzeiro era necessário ter, porque estava numa situação muito difícil. Para fechar mesmo. Aí agora todo mundo fala em SAF. Calma, gente, calma. Tem vários tipos de SAF. Tu tem que olhar o perfil do teu clube. Você não pode entregar a tua marca a qualquer um. Já está tendo problemas. Isso. Então, e o torcedor é muito imediatista.
Ele acha agora tem SAF e o Vasco vai ser campeão. O Vasco tem reconstrução, Botafogo, Cruzeiro. Não espere muito desses O Barbieri falou ontem sobre isso. Não espere muito desses clubes, não. Aí você vê um time que está bem montado, como o Fortaleza, que dá resultado, um Palmeiras, um Flamengo que desorganizou um pouco. Até porque é um celeiro de vaidades. Mas é um time que vai chegar, vai continuar ganhando. Tem mais. Então, a SAF é importante. Ninguém faz futebol sem dinheiro, né, Mauro? Não. A gente vem conversando. O Vasco tem um time caseiro, modesto, e precisa de ter 3, 4 jogadores para não correr nenhum risco. Né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, mas existe tempo para a SAF. Cara, não é só chegar e botar o dinheiro. Criar um sentimento de trabalho, criar um projeto sólido. Então, o Cruzeiro penou um pouquinho. Aí vem chegando. Então, o Botafogo que está surpreendendo, que é para mim uma surpresa, eu estou muito feliz, porque essas grandes camisas ela tem que estar sempre bem. E nem sou botafoguense. Mas perdeu ontem. Foi perder para o Goiás. Mas está bem. Um resultado que ninguém esperava. Ninguém esperava. Mas vem de 5 vitórias, né? Um clube que também está em construção. Um ótimo técnico, na minha visão. Sim. Luiz Castro, muito bom técnico. Mas que foi muito criticado lá. O pessoal do também. Botafogo. Resultado, né? A Não, turma queriam matar o cara. Eles queriam o título logo de cara. É imediatista, não lamentável, adianta. É como a situação do Mauro, ele falou aqui. De última hora o Eurico decidiu, não, você vai ser o treinador. Calma, tem que dar tempo. Ele tem que se preparar. Tem todo um processo. Por exemplo, o Luxemburgo, que é um baita treinador, vai ter dificuldade no Corinthians. Já tá tendo, né? Porque Mas o Corinthians tinha outros treinadores. Lançou um jovem, aí depois o Cuca não deu problemas particulares. E de última hora, então, tem que ter paciência com o Luxemburgo. Esse futebol, gente, é tempo. O Corinthians, campeão do mundo, da Libertadores, ele perdeu pro Tolima. Todo mundo queria matar o Tite. E o Andrés, calma, segura. Deu tempo. Então, o Fortaleza, né? Que perdeu o Campeonato Cearense, ficou de fora da Copa do Nordeste, da Copa E o do Vojvoda Brasil. ficou ali. Não, na verdade, na Esse época foi foi o o Ceni. Ceni. O Ceni, O isso. Ceni chegou e aí o Fortaleza já perdeu o título do Cearense, né? No ano seguinte, né? Aí o Fortaleza, o Boeck falou aqui. Isso. Cara, a gente ficou de fora do Nordestão, da Copa do Brasil, e a gente ficou, putz, o que é que vai acontecer? Campeão brasileiro da Série B. E assim, futebol é tempo. Treinadores vão ganhar e vão perder. Mas quando você mantém um trabalho longevo, olha aí o Abel no Palmeiras. Não, O Vojvoda no Fortaleza. Pega as equipes que são destaque nos últimos anos. É quando ela consegue manter seu trabalho. Né? Continuidade. Né? Continuidade. Tem algumas curiosidades, e aí perguntar pro Mauro aqui. Qual foi o atacante mais difícil de marcar, ou quais? Boa. Né, e por quê, né? Acho que... Não, quando eu comecei a jogar, tinha assim uma rivalidade muito grande entre Inter e Atlético Mineiro. Então, o time do Atlético era muito bom. Cerezo, Paulo Isidoro, um timaço. Reinaldo, João Leite no gol, era um timaço. E então quem deu muito trabalho assim para mim foi o Reinaldo. Deu muito trabalho, um jogador que não teve sorte em Copa do Mundo. Não, que ele sempre teve aquilo que a gente conversou do Zico. Machucava sempre naquele período, né? Período da seleção. Ele, na verdade, a carreira dele foi assim muito prejudicada por os infortúnios, né? De ter que operar, de ter que sempre no joelho, né? E batiam muito neles também. Né, cara? Mas ele tinha, acho que um problema dele mesmo, sabe? O joelho era um pouco assim solto. Então, volta e meia ele estava fazendo cirurgia de menisco ou de ligamento. Isso aí desequilibra muito o jogador, né? Hoje já é difícil, naquela época, com a medicina Sim, a medicina de sem hoje... tanto avanço. Só para ter uma ideia, João, eu fiz a cirurgia de menisco em 1980. Eu saí do hospital com um gesso na perna. Demorei 45 dias para voltar a jogar. Eu fiz a mesma cirurgia pelo Vasco em 99, eu saí caminhando do hospital. E joguei em 20 dias. Então é uma diferença brutal, cara. É incrível. E que bom para nós, né? Que a medicina evoluiu dessa forma, né? A medicina esportiva. Isso é bom. E de um modo geral, né? Reinaldo só? Reinaldo, Serginho, era um jogador chulapa difícil. Grandão, né? É grande, botava o braço. E pior que tu não pode nem brigar com ele, né? Vai brigar com o Serginho. Não é uma boa. Eu olhava assim, caramba, não vou nem olhar. Mas são esses, o Roberto Dinamite, né? Que também é um jogador muito difícil de marcar, que eu acabei pegando ele na final, né, do Campeonato Brasileiro, em 79.
7-9, né? Era o Roberto. Imagina, a minha estreia no Maracanã e marcando o Roberto, né? E numa final de Campeonato Brasileiro. Foi ele. A minha estreia que eu digo no Maracanã, né? Porque eu já vinha jogando, né? Pelo Inter. Então, esses jogadores, e assim, mais atuais, né? Romário, né? Edmundo, Luizão, Viola, jogadores davam muito trabalho, né? Centroavantão mesmo. Centroavante, né? Zico. O Zico, na verdade, o Zico é um meia, né? Eu não chegava a ter confronto com ele, né? Era muito difícil. Mas o Zico é um gênio, né? Jogador. E o Careca de São Paulo? Sim, o Careca também, por sorte, marquei ele muito pouco. Então não posso falar muito do Careca. Mas jogava demais, né? Só nos treinos, às vezes, eu marcava, né? Então, mas assim, em jogo, eu joguei muito pouco contra o Careca. E o Zico, assim, sempre... É um jogador fora de série, né? Mas ele vem de trás, jogador inteligente, ele não fica de costa. Atacante ele fica pelo tamanho. Ele fica sempre de lado, assim, para pegar a bola de frente. E o passe dele, né? E recentemente teve uma resenha aí, numa entrevista, você e o Zico. Sim, Conta aí pra gente aí um pouquinho. Foi muito legal. O Zico é uma pessoa que tem assim, uma admiração, né? Sempre tive. E a gente sempre, infelizmente, jogou contra, né? Mas sempre foi um cara assim muito tranquilo. É um jogador que representa, né? Eu acho que assim todos os jogadores, né? Assim, porque é um exemplo. Então, você ter um jogador com referência como o Zico, acho que é importante, como foi o Roberto também, né? Então, é um jogador que as pessoas falam, às vezes você tem que ouvir umas coisas, né? Porque o Zico não ganhou a Copa do Mundo, não é bom. Como não? É um absurdo isso, cara. É um absurdo. O Zico está na prateleira mundial de cima. Meio atacante com 800 gols. Sim, né? A Copa do Mundo é um torneio, né, cara? Que em um mês se decide. Então tu vai jogar tudo isso por um mês, tu vai jogar uma carreira de 20 e poucos anos. Não tem como. Então, e além disso, o Zico ainda levou o futebol para o Japão, representando o futebol brasileiro. Então, jogou na Udinese, sempre foi uma referência, né? Um cara que você procura, não vai achar nada, né? Um cara que tem a família, né? Os filhos, tudo. E sempre que eu posso, né? Eu vou nos jogos, né? Que ele patrocina, no caso ele cria lá, né? Que é o CFZ. Não, no Maracanã também, né? Fim de ano. Final de ano, que é um grande jogo, né? É um jogo que as estrelas todas vêm. E até hoje eu estou participando lá e é muito bom, né? Então, esse negócio de time, mesmo assim, a gente não tem que misturar, né? Eu me dou muito bem com todo mundo. Pra gente finalizar, né? A gente tem um quadro aqui no programa, a gente está sem, né? Mas aqui a gente vai colocar aí uma caracterização. A gente tem o cartão amarelo e o cartão vermelho. Sim. Né? Onde a gente entrega para o convidado. E aí pediu o Neto e o Mauro, né? Para quem o Mauro, o Neto, e primeiro o Mauro aqui, para poder falar para a gente, né? Se tivesse um cartão amarelo para dar aqui em alguma situação dentro do futebol, né? O que é que você daria como cartão amarelo e cartão vermelho? Fica à vontade. A situação que eu daria um cartão vermelho é a violência, né, das torcidas. Eu acho que isso realmente seria acho que um sonho, né, para todos nós que acabasse, né, essa violência no estádio, fora do estádio. São coisas que não são legais, são coisas que fazem mal. A gente vê aquilo, pessoas às vezes sendo chutadas no chão, um negócio assim terrível. Mesmo. É um vandalismo. Então eu daria vermelho para a violência das torcidas. E o amarelo eu daria para essa questão aí, né, dos que a gente vê das apostas hoje. Tem que ser investigado. Quem tiver metido no meio vai ter que pagar. Então, mas tem que ser uma coisa bem feita, bem uma investigação, né, que vai lá dentro. Responsabilidade. É responsabilidade. Ninguém pode pagar por uma coisa que não fez, mas quem entrou nessa roubada aí tem que pagar. Netão. O meu cartão vermelho é exatamente, não é pelas bancas de aposta, é para quem está fazendo essa corrupção. Né? Ludibriando o espetáculo, cartões, gols contra, enfim. Então, cartão vermelho direto, sem nem julgamento, direto. Não dá. Isso é péssimo para o futebol, para a sociedade em geral. Né?
E o cartão amarelo, eu vou puxar, ele foi muito bem, né? Violência Como no sempre, estádio, né? né? A gente fala, comentamos aqui, quando você vê um estádio sem público, o Ceará prejudicado, precisando da sua torcida, por causa de 1 ou 2 incidentes, então a violência realmente não dá. E essa onda de corrupção, assim, o jogador ele demora muito para construir uma carreira. Eu tenho até uma relação aqui dos salários desses que estão sendo apontados, que são réus ainda, então não podemos usar ninguém. Mas o cara vai estragar sua carreira, sua trajetória, por uma coisa que não muda nada. Lamentável. Então é cartão amarelo direto, sem nem para julgamento. Meu cartão Olha aí. amarelo, eu posso usar o meu Vermelho. cartão amarelo aqui? Eu vou usar meu cartão amarelo. Pra você, zagueiro, o DVD do homem aí, pelo amor de Deus. Pra vocês saberem o que é jogar futebol como zagueiro realmente. Brincadeiras à parte, a gente agradece aqui a participação, tanto do Neto quanto do Mauro. Deixar vocês aí à vontade para fazer qualquer consideração. Mauro, muito obrigado. Estando aqui em Fortaleza, aqui a Resultcast, Na Cara do Gol. Tenho uma satisfação imensa de te receber. Obrigado, Hugo, João Paulo. Um prazer participar com vocês. Bom, Neto, nós estamos juntos aí. E Na Cara do Gol foi muito bom, muito leve aqui, me senti muito à vontade. E é muito bom assim retornar à Fortaleza, né? Depois de um bom tempo que eu não vinha, e ver assim uma nova, né? Com os times muito bem, né? Fortaleza, Ceará e também buscando o retorno. Então acho que dá satisfação, né? Isso aí para o futebol é muito importante, não só para o futebol, né? Para toda a comunidade de uma forma geral, porque o futebol ele faz com que muitas coisas, né, funcionem, né? Passagens, ônibus, vendedores, são pessoas que trabalham, que vivem disso, né? Então o futebol dá essa possibilidade de fazer com que a economia funcione melhor, e então estou muito satisfeito e espero que eu possa vir novamente aqui conversar com vocês. Netão? Bom, eu já sou de casa, né? É, Já fiz total. Na Cara do Gol. Agradecer o Mauro por ter aceito o convite de vir fazer esse evento em Fortaleza. João Paulo, também, obrigado por tudo e estamos à disposição. É sempre bom bater esse papo, essa resenha de futebol. Fiquem com Deus. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, deixar aqui o espaço para o nosso querido João Paulo Quintela, meu pastor preferido. A gente vai já correr ali para outro compromisso. Obrigado, João, mais uma vez pela disponibilidade. Show de bola. Vou colocar a deixa aqui para a volta do Mauro, né? A gente não falou ainda da sua biografia, né? Mauro, Capitão Galvão. Eu gosto muito de leitura e esse livro não li ainda, mas eu sei que já foi lançado em 98, se não me engano, 99. né? 99, né? Então já fica a deixa para você voltar. E agradeço aqui estar mais uma vez contribuindo com esse podcast sensacional, que é um braço do Resenha de Artilheiro, né? A gente costuma falar, tem na TV e no rádio, Resenha de Artilheiro, Maestros da Bola na TV e o Na Cara do Gol aqui nesse podcast sensacional. Essa equipe show de bola que dá um suporte muito especial. Cara, satisfação te receber aqui. É um prazer gigantesco bater um papo contigo com a tua história absurda no futebol brasileiro e mundial. Satisfação sempre. Obrigado, João. E o Neto também, né, cara? Também tem preparado aí o sonho de muita gente. Então, Deus abençoe vocês poderosamente, cara. Sucesso, prosperidade, bênçãos sem medidas na tua vida, na tua família. Pro Neto também, lógico, e para todos que estão por aqui. Amém. E seja... Deus abençoe e seja memorável sempre. Olha aí, isso aí é o jargão do nosso pastor preferido. Cara, agradecer a vocês que esteve aqui com a gente. Lembrar mais uma vez, @Na Cara do Golcast, no nosso canal do YouTube e também na nossa página no Instagram, tá certo? Não esquece, compartilha pra galera, fala pra todo mundo e próxima terça tem convidado especial mais uma vez, beleza? Agradecendo aqui a todos que fazem o Na Cara do Gol, a Boim Jeans, que é a nossa parceiraça aqui do Na Cara do Gol Cash, a Sabor Nobre, Peixes e Mariscos, que o nosso querido Mauro Galvão vai levar aqui um arroz de polvo e um sururu aqui também para ele provar dessas delícias do nosso mar. Aqui também as 5 elementos, já vamos levar aqui também, entregar para o Mauro para ele levar também as cervejas artesanais das 5 elementos, as cervejas dos clubes cearenses e também do 5 elementos Beer Garden, que fica ali na Cidade 2000, Neto, até dar um toque aí para você. Ali na pracinha da Cidade 2000, um ambiente super bacana. E tá lá 5 elementos Beer Garden. Sinta-se bem, Formen também junto com a gente aqui. Galera da Resultcast, Result Solution, enfim. Todo mundo que tá junto com a gente. Porto Capas e Porto Copo. Galera que faz essas xícaras aqui maravilhosas, canecas maravilhosas.
Maravilha. Carregador para celular, cabo para celular, capinhas para celular. Todo mundo aqui que está com a gente, muito obrigado. Até o próximo episódio, se Deus quiser.